O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Nós estamos nos encaminhando para o fim do tempo pascal. Na próxima semana iremos celebrar a Ascensão do Senhor e depois Pentecostes, solenidade com a qual a gente encerra o tempo pascal. E ao longo do tempo pascal, nos domingos, nós ouvimos a primeira leitura retirada do livro de Atos dos Apóstolos, que narra o início da igreja, e na segunda leitura, o livro do Apocalipse, que fala acerca da consumação da igreja. Que a igreja será consumada. Nós ouvimos que o anjo levou o visionário João a uma montanha grande e alta, e ele viu a cidade de Deus descendo de junto de Deus em direção aos homens. E nesta cidade não havia mais igreja, não havia mais templo, porque o próprio Deus vivia em todos. Nessa cidade não havia mais luz, porque o próprio Deus iluminava a todos. Nós cremos que quando Deus quiser, no tempo dele, ele irá transformar a face da terra, por ocasião da segunda vinda de Cristo e da ressurreição geral dos mortos. Ele transformará a terra e fará da terra uma nova terra e dos céus um novo céu, dizendo: eis que faço nova todas as coisas. Mas padre, para eu participar dessa cidade santa, que vai descer de junto de Deus, como noiva enfeitada para o seu marido, diz a palavra, o que eu devo fazer? A palavra de Deus nos diz, Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu falava isso na semana passada e repito hoje. O critério para saber se uma pessoa ama a Deus de verdade não são os arrepios, não são os choros, mas sim a sua atitude, o seu comportamento para com Deus e para com os outros. Nós gostamos de medir a nossa fé e a fé das outras pessoas por meio de critérios errados. Tem gente que mede a fé dela porque ela escuta louvores todos os dias, ou porque quando ela reza ela sente um arrepio, ou porque quando ela participa de um retiro ela chora. Lágrimas, arrepios, música não é critério para medir a fé de uma pessoa. Jesus Cristo disse: pelos frutos os meus discípulos serão reconhecidos. Se eu quero medir a minha fé, eu preciso me avaliar. Eu estou me comportando conforme a palavra de Jesus? Eu estou guardando os mandamentos de Jesus? Aqueles mandamentos que eu aprendi na catequese? Eu estou me comportando como convém a um cristão? Se eu estou me comportando, eu estou guardando a palavra de Jesus. Não é arrepio, não é choro. Mas infelizmente no nosso mundo a fé foi reduzida a sentimento. E as pessoas querem procurar a Deus para sentir alguma coisa em troca. Então,
eu não vou na igreja porque, não vou na missa porque a missa é chata, porque a missa é entediante, porque isso, porque aquilo, porque eu quero ir na igreja para sentir alguma coisa. E aí, se essa igreja não me satisfaz, eu procuro outra, que apele para os meus sentimentos, que me emocione, que me faça chorar. Aí eu posso fazer uso de tudo, de luzes coloridas, de um ambiente escuro, de uma música sincopada que estoura no refrão e que faz com que eu chore. E aí então eu digo, ai, Deus está aqui, porque eu me emocionei. Simplesmente por conta de... Mas desde quando a emoção é sinônimo da presença de Deus? Eu posso me emocionar em qualquer ocasião. E nem sempre, ou seja, quase nunca a emoção é um sinal de que Deus está conosco. É claro que Deus pode sim mexer nas nossas sensações quando nos visita, mas na maioria das vezes Ele nos visita sem que nós sintamos, porque fé não é emoção, fé não é sentimento, fé é uma convicção interior acerca daquilo que eu não vejo, mas creio. É o meu dever, é a minha salvação. Veja, quando o padre diz na missa, demos graças ao Senhor nosso Deus, o que a gente responde? É nosso dever e nossa salvação. Mas tem gente que gostaria de dizer, é porque eu me arrepio e sinto meu coração quentinho. Não, é meu dever prestar a Deus um culto. É minha salvação prestar a Deus um culto. Eu estou aqui hoje na igreja porque eu estou agradecido a Deus. É meu dever estar aqui. Mas eu não vou na igreja hoje porque eu não estou sentindo. Quantas vezes eu escuto isso? Eu não fui na igreja, padre, porque eu estava com raiva. Aí é bem melhor, é melhor a gente não ir na igreja com raiva, que a gente acaba pecando, né? Vem com raiva. Ou você liga para o seu patrão e fala assim, hoje eu não vou trabalhar porque eu não estou sentindo. Porque eu acho que eu estou com raiva e é melhor eu não ir, porque se eu for com raiva eu vou pecar. Não, eu vou de qualquer jeito. Então, critério para saber se eu amo a Deus é o meu comportamento. A pessoa pode chorar, pode falar de Jesus o tempo todo, pode falar de Jesus noite e dia. Se não age como Jesus, se não procura se comportar como Jesus, não está guardando a palavra de Jesus. Lembre-se daquela passagem, Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos milagres? Não foi em teu nome que pregamos nas praças? E o que é que Jesus dirá naquele dia? Diz a palavra, afastai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Jesus disse que falará a essas pessoas que pregaram em nome dele, que expulsaram demônios em nome dele, que fizeram milagres em nome dele. Ele dirá naquele dia, afastai-vos de mim, eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês porque o comportamento de vocês não foi condizente com o meu nome. Eu fiz sim milagre por meio de vocês, eu evangelizei por meio de vocês, eu me servi de vocês, mas vocês não se preocuparam com a vossa própria salvação. E como é que eu me preocupo com a minha salvação? Rezando, participando da missa, sendo fiel. E um dos instrumentos, já que hoje os nossos catequizandos irão receber a Ave Maria, um dos instrumentos mais tradicionais, mais piedosos, que a igreja nos oferece para rezarmos, é o rosário ou o terço, cujo um exemplar está aqui nas minhas mãos. As crianças irão receber a Ave Maria no final desta missa. E eu quero apresentar para vocês, é claro que vocês já conhecem, não é? O terço, o rosário. Veja, qual é o centro do terço? Qual é a coisa mais importante do terço ou do rosário? Não desse objeto, mas da oração. Jesus, veja, o centro do terço são os mistérios que nós contemplamos. Não são as Ave-Marias,
As Ave-Marias são como que o fundo musical, o pano de fundo, a partir das quais a nossa mente se eleva e se fixa na contemplação da vida de Jesus. O terço, resumindo em poucas palavras, é a contemplação de Jesus sob o olhar de Maria. Quando eu rezo o terço, eu me matriculo na escola de Maria. E como boa professora, ela me ensina a olhar para Jesus como ela contemplou o filho dela ao longo de toda a vida dela. Por isso que no terço eu preciso ao menos enunciar os mistérios. Eu preciso dizê-los: neste mistério contemplamos a ressurreição de Jesus. E enquanto eu recito aquelas Ave-Marias como fundo musical, como pano de fundo, a minha mente vai se fixando no mistério que eu enunciei. Jesus ressuscitando dos mortos, e eu vou pensando então e contemplando: se ele venceu a morte, que é o último dos inimigos, eu também irei vencê-la nele. Eu vencerei a morte do pecado, eu vencerei a morte do desânimo, eu vencerei a morte do pessimismo, e eu alcançarei a graça de Deus. É assim que se reza o terço. Queridos irmãos, e vocês especialmente catequizandos, primeiro se enuncia o mistério e depois, como uma música, você vai dizendo Ave Maria, cheia de graça, mas a mente sua está fixada no mistério que você contemplou. Portanto, o terço é uma oração mariana, porque nas Ave Marias a gente se dirige a Maria, pedindo para que ela interceda por nós. Mas o terço é uma oração profundamente cristocêntrica, porque o centro do terço é Jesus. O centro do terço é aqueles mistérios da vida de Jesus que nós enunciamos a cada dezena. Mas a gente quer aprender a ver Jesus com os olhos da sua mãe, Nossa Senhora. Por isso que a gente pede para ela rogar por nós, para que a gente aprenda. Quando a gente viu Jesus no Horto das Oliveiras, é com os olhos de Maria que a gente quer ver. Se a gente vê Jesus pequenininho, nascendo, é com os olhos de Maria que a gente quer ver Jesus. Vocês, por meio da Ave Maria, especialmente do terço, estarão munidos de uma arma poderosa para vencer o mal e para se fortalecer na fé. Não é só para deixar num lugar enfeitando, como a Bíblia no Salmo 90. Na casa de vocês provavelmente tem uma Bíblia decorativa. Não tem problema ter uma Bíblia decorativa lá, mas tem a outra que você use, né? Está lá a Bíblia amarela no Salmo 90. A página amarela. Essa daí não usa. Não, o terço é para ser usado, rezado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.